Vamos dar as boas-vindas à palestrante de hoje, Laís, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, é com enorme gratidão que nós chegamos a esta casa hoje. Hoje é o segundo dia que eu visito essa casa, depois de tantos anos de estudos espíritas. É a segunda vez que eu venho a esta casa e é a primeira vez num dia à noite. E como é bom ver essa casa cheia assim, né? Legal. Bem, o estudo que nós vamos realizar hoje é uma repetição do tema que nós fizemos há alguns dias, foi na semana passada, né? Então, se naquela terça-feira havia algum de vocês presente numa terça-tarde, hoje o tema será o mesmo. Aí, às vezes, a gente se pergunta assim, por que será que eu vim hoje, né? Ouvir o mesmo tema de novo, eu já escutei isso. Olha, se vocês vieram para ouvir aquilo que já ouviram, é porque algo ainda há para captar, para pensar, para refletir. Talvez uma pulguinha que tenha ficado atrás da orelha de vocês naquele outro dia, agora seja elucidada, seja esclarecida. Então, essas coisas acontecem, essas coincidências, quando nós precisamos repetir um estudo, uma reflexão, para chegar mais profundamente e de forma mais clara às respostas das perguntas que muitas vezes a gente se faz. Bem, então, o tema escolhido para aquele dia, e que é o tema de hoje também, é turbulências no lar. Que parece um tema bastante atual e bastante necessário, porque difícil é a família que não viva alguma forma de turbulência, né? E o objetivo desse estudo, desses nossos minutinhos, é elucidar as possíveis causas, claro que à luz do espiritismo, né? À luz das informações que os espíritos nos trazem, quais são as causas mais comuns das turbulências que nós ainda enfrentamos nos nossos lares, com os nossos familiares amados, e o que fazer, o que podemos fazer para amenizar essas condições ainda tão tristes, ou quem sabe até erradicá-las. Bem, então quais são as causas mais comuns das turbulências que ainda enfrentamos nos nossos lares, no convívio familiar? Nós vivemos num mundo onde ainda falta paz. Isso a gente percebe claramente, né? Nosso mundo ainda é um mundo bastante tumultuado, onde paz ainda é algo raro. E com muita frequência a gente observa o que acontece ao seu redor, a falta de paz que existe ao seu redor, sem nos atentarmos para o fato de que essa falta de paz ao nosso redor só existe porque há falta de paz dentro de nós. Quando um órgão adoece, quando um órgão do nosso corpo adoece, esse processo patológico iniciou-se quando uma única célula adoeceu. Aquela doença que ali se instalou iniciou-se com o desequilíbrio de uma única célula. Em seguida, um pedacinho do tecido daquele órgão adoeceu, para depois todo o órgão ser tomado por aquela patologia. É assim que acontece conosco. O mundo no qual nós estamos vivendo é o órgão. O pedacinho do tecido que adoeceu antes é a nossa família, é a família de cada um de nós. E a célula que deu origem a todo esse processo somos nós. Então vejam que se esta célula não adoecer,
não haverá todo o processo patológico que se desenvolve dali em diante. Ah, mas eu sou só num planeta habitado por mais de 7 bilhões de pessoas e espíritos. Qual é a força que eu posso ter? Qual é a importância que eu tenho? A mesma importância de uma célula mais uma célula mais uma célula que formam um tecido e que formam um órgão. Vejam a importância de cada célula. Então, quais são as causas mais comuns, mais frequentes dos conflitos, das turbulências que enfrentamos dentro dos nossos lares? No convívio daqueles que são justamente, na maioria das vezes, as pessoas que nos são mais caras, mais queridas, mais amadas, as pessoas com quem nós mais nos importamos. Bem, uma das causas são as mazelas morais que nós ainda carregamos dentro de nós. São as nossas características ainda feinhas, tristes, aquilo que Jung chama muito sabiamente de sombra, aquilo que em nós ainda não se iluminou. As nossas mazelas morais e que se fazem presentes no nosso dia a dia com os nossos familiares, como orgulho, vaidade, prepotência, quando a minha vontade tem que prevalecer sempre em relação ao outro. O meu desejo é mais importante, a minha necessidade é que vale, né? O achar-se mais importante do que o outro, o egoísmo, a impaciência. Com frequência somos mais pacientes com as pessoas estranhas ao nosso redor do que com os nossos amados mais amados que estão dentro de casa conosco. A impaciência, a intolerância, as frustrações que muitas vezes nós sentimos e jogamos isso para o outro. O outro tem que arcar com as consequências das nossas frustrações. É uma batata quente que a gente joga no colo do outro. Eu estou infeliz, estou triste, estou chateada porque alguma coisa na minha vida não está acontecendo como eu queria, e eu jogo essa minha ira, essa minha tristeza, essa minha frustração para o outro. Inveja. Existe inveja dentro das famílias? Existe. Não é pelo fato de nós sermos familiares de sangue que não existe inveja. Existe muita inveja dentro das famílias. Ciúme, muito comum também ciúme. As crianças desde a mais tenra idade demonstram isso já. Quando o irmãozinho nasce, que ficam enciumados. Aí os irmãozinhos crescem e o ciúme continua, e até muitas vezes o ciúme cresce junto. Ciúme do pai, ciúme da mãe. Ciúme, muito, muito comum. O nosso comodismo, a nossa preguiça em arregaçar as mangas e fazer o que é necessário para que isso tudo mude, para que uma realidade nova se instale. Nós somos acomodados. Nós vivemos seguindo a lei do menor esforço. Mudar de padrão mental, emocional, mudar de atitude requer esforço. E nós não gostamos de fazer esforço. Então, essas são só algumas das causas das mazelas morais que nós trazemos dentro de nós, porque nós somos espíritos que não estão vindo à Terra pela primeira vez. Caso alguém aqui não saiba disso ainda, tem uma coisinha para a gente contar. Já estivemos aqui muitas vezes, temos uma longa jornada sobre a Terra já. Somos hoje melhores do que éramos ontem, seremos amanhã melhores do que somos hoje. Fantástico isso. Cada dia que eu acordo, eu me olho no espelho e penso, hoje quando eu for dormir, depois de mais um dia de vida, eu serei um pouquinho melhor do que eu era ontem. E eu me esforço para que assim seja, porque isso não cai do céu, isso é conquista. Nem sempre consigo, há dias em que eu vou dormir triste comigo mesma,
por não ter conseguido fazer algo que eu desejava, por ter tido uma ação, uma reação pouco nobre, mas eu não desisto. E no dia seguinte se torna um pouco mais fácil. Quando a situação se repete, eu estou mais atenta. Opa, cometi aquele erro ontem, não vou repetir hoje. Então, é fantástico. Nós sabemos que hoje nós somos muito melhores do que fomos ontem. E que assim continuará sendo. Mas não somos perfeitos ainda. Nós não estamos ainda na classe dos espíritos perfeitos, aqueles a quem outras religiões chamam de anjos. Não somos anjos ainda. Somos ainda portadores de mazelas morais, né? E o primeiro passo para reeducá-las, porque a questão é expulsar o egoísmo que ainda existe em mim, a mágoa, a tendência à mágoa, o ódio, enfim, expulsar o que em mim ainda não é bonito, ainda não é iluminado. Não é expulsar. Tudo que a gente expulsa volta. De alguma forma volta. Ou amanhã, ou na semana que vem, algum dia e de alguma forma volta. Só não volta o que é educado e convidado a se retirar. E que por livre vontade se retira. Então, esse processo de reeducação da alma há que existir. E o primeiro passo para isso é nós aceitarmos as mazelas que ainda carregamos. E sim, eu ainda sou impaciente, principalmente no trânsito, muito impaciente, muito. Mas, depois que eu aceitei isso, eu passei a trabalhar com isso. E hoje eu já sou bem menos impaciente do que eu era há um ano. E assim sucessivamente. A primeira coisa a fazermos é nos acolhermos como espíritos imperfeitos em processo de evolução, que temos ainda assim o direito de errar. Temos o direito de errar. Isso é fantástico saber. Porque quando eu aprendo, quando eu entendo que eu tenho o direito de cometer erros, eu não me flagelo com o chicote da culpa. Eu aprendo com os meus erros, eu cresço com eles e não me autoflagelo com a culpa. Eu me arrependo, mas sem sentir culpa. Então, aceitarmos essas nossas características ainda pequenas, mesquinhas, que se fazem tão presentes dentro do nosso convívio com a família, é o primeiro passo para nós nos reeducarmos e podermos ofertar a essas pessoas uma pessoa, um ser bastante melhor do que estamos fazendo hoje. Uma outra causa para que os tumultos, para que os conflitos dentro das famílias sejam tão comuns é a falta de diálogo. Nós estamos conversando cada vez menos. A falta de diálogo sempre foi um problema, sempre foi algo problemático. Mas, na medida que o tempo passa, ao invés disso melhorar, está piorando. Dentro de casa, nós estamos conversando cada vez menos. E com a chegada da internet, isso piorou drasticamente. Drasticamente. Aquele ritual que existia de assistir quando a família se reunia para assistir algo juntos, ouvir música juntos, ou na hora das refeições, conversar, ou simplesmente sentar numa varanda para ver a vida passar e conversar, nada disso acontece mais, porque estamos todos grudados nos nossos aparelhos eletrônicos, computadores, notebooks, tablets, celulares, e a internet, que é uma ferramenta fantástica para agregar pessoas e tornar este mundo bastante melhor, está sendo usada por nós para afastar aqueles que estão próximos. Ela aproxima quem está longe e afasta quem está próximo. Mas a culpa não é dela. Essa ferramenta é maravilhosa. Nós podemos fazer verdadeiras maravilhas com a internet. Nós é que ainda não sabemos como usá-la de forma saudável para nós e para os outros. Então, para que isso mude, o primeiro passo também é tomar consciência disso. Porque a maioria das pessoas nem sequer se apercebeu ainda que dentro dos seus lares as pessoas não conversam mais. Que os diálogos estão cada vez mais escassos. Que até para chamar para uma refeição, eu chamo meu filho pelo WhatsApp. Como assim?
Como é possível nós vivermos dessa forma e não percebermos que há algo muito errado acontecendo e que as consequências disso se farão presentes desde já e para o futuro? Então, falta de diálogo, falta de ouvir, falta de ouvirmos uns aos outros. O educador Isamitiba tem uma frase da qual eu gosto muito. Ele diz: nós ouvimos para responder e não para entender. A primeira vez que eu li essa frase, eu até me senti mal, porque eu percebi como isso era verdade para mim. Eu dali em diante comecei a prestar atenção. Quando as pessoas estavam me falando algo, inclusive dentro de casa, com meu esposo, com os meus filhos, etc., eles estavam falando e eu já estava pensando na resposta. Já estava procurando argumentos para contrapô-los. Eles não querem resposta. Eles querem que alguém ouça. Precisamos parar um instante para simplesmente ouvir, acolher aquela criatura na sua necessidade, na sua aflição, na sua queixa, na sua dor, ou na sua alegria, na sua felicidade, mas simplesmente receber. Não nos preocuparmos em responder, em argumentar, porque enquanto eu estou pensando na minha resposta, eu já parei de ouvir, já não ouço mais. Aquela troca já foi bloqueada. Então, simplesmente ouvir. O fato de falar já faz parte da cura. Falar é altamente terapêutico. Por isso, procuramos psicólogos e outros terapeutas onde falamos. Só falar já é um bom caminho andado no processo da cura, porque ao falarmos inconscientemente estamos reorganizando nossas ideias e sem percebermos encontramos respostas que até então nós não tínhamos percebido ainda. Temos insights que vêm com a fala, com a nossa própria fala. O nosso cérebro é fantástico, a mente é uma coisa fantástica. Então, simplesmente deixar que o outro fale, sem precisar responder. Se ele solicitar a nossa resposta, a nossa contribuição, daí sim. Mas ouvir, deixar que ele fale. Então é falta de diálogo, falta de ouvir, falta de demonstrações de afeto. Estamos cada vez mais secos. Estamos nos tornando parecidos com aquela árvore coitadinha que não recebe água e vai secando. As nossas famílias estão secando. Nós estamos perdendo o hábito de demonstrar afeto para aqueles a quem amamos. Afeto verbal, afeto físico, carinho físico mesmo. Pegar no colo quando é criança, abraçar, beijar, senta no meu colo, vem aqui. Quando eu brinco com meu filho de 22 anos, que peço que ele sente no meu colo, ele ri, mas eu sei que ele gosta, eu sei que ele fica feliz em ver que a mãe ainda sente vontade de sentar no seu colo. Enfim, afeto físico, ou contato físico é muito importante. Afeto verbal, verbalizar que nós gostamos daquela pessoa, que é importante para nós, que nós a amamos, que somos mais felizes porque você existe. Né? Quantas vezes por dia vocês dizem aos seus amores, aos seus amados que vocês os amam? Ou dias se passam sem que o digam, ou semanas ou meses, passou-se um ano e eu não disse para ele que eu amo. Isso é também falta de hábito. Criar o hábito de verbalizar. É importante que isso se faça presente, porque quando todas essas coisas existem, o outro se sente importante. Quando existe o carinho físico, carinho verbal, todas as demonstrações de afeto possíveis, aquela pessoa, o outro se sente importante para nós. Então, a ausência disso tudo faz com que os membros das famílias sintam-se solitários, apesar de ter pessoas ao seu redor, sintam-se solitários, esquecidos, pouco importantes para o outro. Sendo que esse outro pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um filho, um irmão, um cônjuge.
Então são pequenas coisas que fazem muita diferença para a relação, para o relacionamento. Uma outra explicação para os tumultos, para as turbulências que ainda assolam os nossos lares, são as tendências e viciações que nós ainda trazemos de existências passadas. Quando a gente reencarna, nós trazemos junto as nossas tendências boas e as tendências más, que não foram devidamente educadas, devidamente trabalhadas. Essas tendências, essas viciações, passam a interferir também na vida da família atual, que não é a mesma família de uma existência passada. Um ou outro, alguns membros até podem ser os mesmos, mas esses arranjos familiares mudam de uma reencarnação para outra, mas nós somos os mesmos. Em essência, nós somos os mesmos. O meu corpo é outro, meu nome é outro, a minha nacionalidade, até o meu sexo pode ser outro, o meu sexo biológico pode ser outro, mas em essência eu sou a mesma. E todas as tendências e viciações que eu não trabalhei por comodismo, por preguiça, acabam por interferir na minha felicidade hoje e na felicidade daqueles com quem eu constituí uma nova família. Então, viciações como o uso de drogas ilícitas e ilícitas, álcool e outras drogas, o jogo, o hábito, o vício no jogo, o vício no sexo. Há muitos espíritos que encarnam viciados em sexo e também desencarnam viciados em sexo. Há muitos desencarnados que continuam viciados em sexo e usam os encarnados para satisfazer as suas necessidades na área do sexo. Isso é assunto para uma outra palestra. Mas as nossas viciações na área sexual são também grandes causas dos conflitos que ainda enfrentamos dentro dos nossos lares. E outros atos desequilibrados, outras viciações que nós trazemos de existências passadas. Uma outra explicação para que nossas famílias sejam ainda tão tumultuadas, nosso relacionamento familiar seja ainda tão tumultuado, é o fato de que na Terra nem sempre nós recebemos como filhos, como irmãos, como cônjuges, pessoas com quem nós já temos afinidade espiritual. Nem sempre esses espíritos são nossos amigos, nossos amores do passado que nos reencontram. É muito comum ainda que nossas famílias sejam formadas por espíritos que são antagônicos uns para com os outros. Espíritos que ainda nutrem desafeto em relação ao outro, mágoa, ódio até. Porque no passado alguém desrespeitou alguém foi pouco amoroso e pouco caridoso com alguém fez ao outro que não gostaria que fizessem para si mesmo, e dessa atitude desrespeitosa surgiu um desafeto, uma raiva, uma mágoa, até um desejo de vingança. E esses desafetos, com frequência, reencarnam na mesma família. E aí eu já escutei algumas pessoas falarem assim: mas isso é demais, né? Como Deus permite que inimigos nasçam, que inimigo possa nascer como meu filho? Como? Ora, se é uma bênção recebermos como filhos, como irmãos, como familiares, os nossos grandes amigos e amores do passado, é igualmente uma bênção receber aqueles com quem não temos ainda uma relação de amor construída. Porque Deus não está nos castigando ao colocarmos em contato com aquela pessoa, com quem obviamente teremos uma relação difícil, não será uma relação fácil, será um desafio, o desafio de construir uma relação de amor. Isso não é fácil, porque há antagonismos, há mágoas do passado que precisam ser perdoadas, né? E aquela antipatia toda substituída por simpatia, por carinho, por afeto, por amor. Isso não é fácil, mas é uma possibilidade fantástica, é uma possibilidade bendita. Então, se é lindo recebermos um grande amor como filho,
citando o filho só como exemplo, é igualmente lindo recebermos aquele que ainda não é um grande amor, mas que pode tornar-se um, pode vir a ser. E essa existência, essa passagem sobre a Terra, é justamente a possibilidade que Deus nos dá de construir uma relação de amor onde não existe ainda. Dia após dia, tijolinho por tijolinho. O amor não surge do nada, ele não cai do céu. Ele é construído com o esforço das partes envolvidas. Então, também por essa razão que as nossas relações familiares ainda são tão tumultuadas, porque nós temos desafetos dentro das nossas famílias que devem ser compreendidos por nós pelas possibilidades que Deus nos dá de construir uma nova relação de amor com aquela criatura. E cada vez que uma nova relação de amor se faz, todo o universo ganha com isso, porque o amor é a energia mais poderosa que existe. Nós, na nossa pequenez, na nossa cegueira, não fazemos ainda ideia do poder que possui uma relação de amor, uma única. Mas, enfim, não é fácil, os antagonismos se colocam presentes, se fazem presentes diariamente, as mágoas se fazem presentes, e só a paciência, a tolerância, a doação, as demonstrações de afeto, tudo isso aqui bem lentamente vai construir uma relação de amor que não existe ainda. E essa é a explicação para o fato de que, com frequência, temos uma relação bem mais harmoniosa com um familiar do que com o outro. É muito comum pais e mães sentirem-se culpados por ter uma relação muito bacana, muito boa, muito tranquila com o filho, sentirem um envolvimento emocional muito grande com o filho, um amor muito grande por um filho e não conseguirem sentir o mesmo por um outro filho. Várias vezes já vieram falar comigo sobre isso. E aí sentem-se culpados. Eu sou uma pessoa deplorável? Que tipo de pai, que tipo de mãe sou eu que ama mais um filho do que outro? A explicação está aí. Com um filho, você já tem uma relação de amor construída do passado. Agora ele voltou para o seu lado, para lhe dar força, para lhe dar carinho, para ser o seu suporte, o seu companheiro. E com o outro, você tem agora a oportunidade de construir uma relação de amor tão bonita quanto aquela que já tem com o outro, mas essa relação não existe ainda. Então está tudo certo, não há por que nós nos culparmos quando acontece isso. Mas devemos sim arregaçar as mangas e fazer o que estiver ao nosso alcance para que esta relação de amor seja efetivamente construída. Então, os nossos desafetos do passado reencarnam como nossos familiares e também obsessores reencarnam como familiares. Até os nossos obsessores. Obsessores são aqueles espíritos, agora falando de encarnados para desencarnados, que conseguem manter conosco uma sintonia mental, e essa sintonia mental possibilita que eles nos enviem sugestões mentais, que nós aceitamos e acabamos fazendo o que eles querem que a gente faça. Eles sugerem e a gente faz. E nunca são coisas boas. O obsessor não manda ideia boa, não manda sugestão boa. Quem manda sugestão boa são os nossos amigos espirituais, nosso mentor, né? O obsessor é alguém que quer a nossa infelicidade, é um espírito doente. Ele não é propriamente mau, é apenas um espírito, um irmão adoecido, um irmão infeliz, que acredita que a partir da nossa felicidade, a partir da nossa infelicidade, ele conquistará a sua felicidade. Ele quer vingança. Você me fez sofrer, agora eu quero que você sofra também. Um dia ele vai descobrir o equívoco desse raciocínio, mas por enquanto é assim que ele pensa. E há obsessores que mais tarde reencarnam como nossos familiares. Então já dá para a gente imaginar como esta relação será difícil. Mas mais uma vez, isto não é um castigo, é um desafio sim, é uma proposta de construção de uma nova relação de amor. Bem,
podemos fazer para reverter esses quadros ainda infelizes que se instalam nos nossos lares, né? Será que existe? Não, será que há o que fazer? Claro que há, sempre há. Quando é para tornar algo melhor, sempre há o que fazer. Porque a única fatalidade nessa vida é que nós estamos aqui para evoluir, para melhorar. Então sempre há o que fazer para que algo fique melhor. Uma das coisas que é essencial para que este quadro ainda pouco feliz se altere é vivenciarmos dentro dos nossos lares a generosidade e a bondade. Muito bonito de falar, muito difícil de fazer. Bacana. Vamos viver a bondade e a generosidade dentro de casa, que tudo vai se resolvendo. Como eu faço isso? Como funciona isso? Vamos chegar lá. Vou citar algumas outras coisinhas. Nós vamos voltar para essa questão da bondade e da generosidade, porque ela é crucial para a melhoria ou até a solução dessas situações que nos trazem sofrimento dentro dos nossos lares. Mas outras decisões que nós podemos tomar para que este quadro melhore é a prática do Evangelho no Lar. Não sei se vocês conhecem como funciona. O Evangelho no Lar é um estudo que se faz semanalmente, de preferência com todos os membros da família, num dia, num horário fixos, para que a equipe espiritual possa vir ao nosso socorro e venha nos acompanhar. A prática do Evangelho no Lar, a prática da oração. A oração é muito mais do que um ritual religioso. Algumas pessoas acham, eu não oro porque isso aí é besteira, isso é só mais um ritual que os religiosos inventaram. Oração é sintonia direta, é canal direto com o plano espiritual superior. Oração é uma ferramenta poderosíssima para a melhoria do nosso ambiente familiar, porque ela começa melhorando o nosso ambiente interno e, consequentemente, isto se faz perceber no ambiente externo. Então, a oração é uma ferramenta poderosíssima da qual nós não devíamos abrir mão nunca. E nós podemos orar muitas vezes por dia, porque não há um tempo fixo para que uma prece ocorra, não há um local, uma posição do corpo, nem as palavras proferidas, enfim, onde quer que estejamos, nós podemos fazer uma prece. Ela pode levar alguns segundos e ser poderosíssima, pode atingir grandes alturas e captar a ajuda de bons amigos por alguns segundos, porque o que importa não é o tempo que a prece dura, mas sim a força e a sinceridade, a autenticidade de pensamento e de sentimento, a intenção verdadeira que se coloca nela. Então, tanto quanto possível, eu faço preces várias vezes por dia, mas são assim, precezinhas rápidas. E como eu percebo que alguns segundos depois eu estou diferente. Quando a prece começou, eu estava de um jeito. Quando eu parei até no semáforo fechado, na sinaleira fechada, eu fecho os olhos um instante só para me desligar do que está ao meu redor. Dali a pouco, quando eu abro os olhos, agora eu posso continuar. Muda. A gente salta para um degrau superior, a nossa frequência energética sobe, isso é claramente perceptível e pode ser feito muito rapidamente. Também é preciso que, quando, em alguns casos, buscar ajuda profissional, porque às vezes os conflitos dentro dos lares são tão acirrados, tão complicados, que sozinhos nós não damos conta. Nós precisamos ter a humildade necessária para reconhecer que às vezes precisamos de ajuda, sim. Ajuda profissional, seja de psicólogos, de psiquiatras, de terapeutas outros, médicos, ajuda pedagógica, psicopedagógica, ajuda espiritual, muito valiosa, ajuda espiritual
espiritual, a ajuda que as casas espíritas têm a ofertar, porque nesses processos sofridos, praticamente em 100% deles, há participação espiritual, que muitas vezes não foi a causa, mas os espíritos acabaram se aproximando por afinidade de pensamento e de sentimento, e a partir dessa afinidade eles vão se juntando e acabam por piorar o ambiente que já estava ruim. Então, às vezes, esses espíritos que são assistidos, são auxiliados dentro da casa espírita, eles estão sim lá na origem, onde tudo começou. Eles estão, como a gente diz, botando lenha na fogueira. E muitas outras vezes, eles apenas foram convidados por nós para se aproximarem, porque o mundo conflituoso no qual nós estamos vivendo, ele tem afinidade com os conflitos que eles ainda trazem dentro de si. Então, por afinidade, eles se aproximam. Então, buscar ajuda profissional, buscar ajuda espiritual nas casas espíritas, a evangelização infantil e o grupo de jovens também são bem interessantes e muito úteis, porque nossos espíritos, nossos filhos, não são crianças. Eles estão usando temporariamente um corpo que é condizente com a infância terrena, mas nossos espíritos são adultos. Nossos filhos são adultos que já viveram sobre a Terra muitas vezes e que trazem também as suas características, trazem a sua mochilinha, muitas flores, muitas conquistas, claro, mas também trazem pedras ainda. E eles também precisam ser reeducados. Se nós não precisássemos ser reeducados, nós não nasceríamos sobre a Terra. Porque a Terra é um gigantesco hospital e uma gigantesca escola. Se estamos aqui é porque ou nós precisamos de educação, ou nós precisamos de cura, e na maioria das vezes nós precisamos das duas coisas. E os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, são espíritos que têm essa necessidade, assim como nós temos. Bem, agora nós vamos voltar para aquela questão que foi mencionada, sobre exercer, sobre viver a bondade e a generosidade dentro dos nossos lares. Como fazer isso? Assim, de uma forma bem prática, né? Porque tudo na teoria é muito lindo. Na hora que vamos transferir isso para a prática, para o dia a dia, é que a coisa complica, né? Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Peço que vocês não respondam em voz alta, cada um responde apenas para si. Mas estas perguntas e estas práticas que eu vou mencionar, elas são justamente um termômetro para vocês, para que cada um de vocês perceba se dentro do seu lar, com a sua família, se vocês estão vivenciando a bondade e a generosidade. Então, assim, respondam sim ou não a cada pergunta, apenas para vocês. Você tem o hábito de dizer ao seu companheiro, sua companheira, aos seus filhos, ao seu familiar que o ama? Hábito. Vamos primeiro ver o que é hábito, né? Hábito não é algo que eu faço uma vez por ano. Hábito não é algo que eu faço de vez em quando. Hábito é algo que eu faço regularmente, faço com frequência, faço sem esforço, sem dificuldade. Eu tenho hábito, aquilo vai, aquilo flui com facilidade. Então você tem o hábito de falar ao seu familiar, aos seus familiares que você os ama, falar mesmo, eu te amo, eu amo você. Você costuma elogiá-lo? Elogiar. Não é possível que depois de todo um dia juntos ou vários dias juntos, não haja nada que a criatura tenha feito que não seja digno de ser elogiado. Isso não é possível. Os nossos olhos devem estar muito míopes se não enxergamos no outro nada de bom para elogiar, se só enxergamos defeitos. Então, você tem o hábito de falar, eu te amo, e encontrar algo para elogiá-lo, por mais simples que seja. Você incentiva o seu familiar a fazer o que é importante para ele, não para você, para ele. Olha,
isso aqui não é importante para mim, mas vai em frente, se é importante para você, faça. Eu ajudo no que for possível, vai, faça, eu fico com os filhos pequenos, eu tomo conta, enfim. Incentivar o nosso familiar a fazer o que é importante para ele. Ao final do dia, você reserva algum tempo para ouvir como foi o dia do seu familiar e contar-lhe como foi o seu? É o que mencionamos antes. Nem isso as pessoas estão fazendo mais, porque a gente entra em casa e já agarra o celular e fica por isso até a hora de dormir. Reservar algum tempinho para ouvir como foi o dia dele, o que foi importante, que aconteceu de bacana ou de ruim no dia dele, enfim, algo que ele queira nos contar, oferecer esse ouvido para ele. E da mesma forma, contar algo que julgamos relevante no nosso dia. O seu tom de voz, como é o seu tom de voz ao falar com os seus familiares? Você usa o mesmo tom de voz que você usa com as pessoas ao seu redor? Lá na rua, no banco, na escola, no trabalho, na fila do supermercado? Você usa o mesmo tom de voz? Ou será que em casa o tom de voz é mais ríspido? Será que justamente com aqueles que nos são mais caros e mais importantes e com quem temos uma boa razão para estarmos juntos? As famílias não se formam ao acaso, não há erro na reencarnação. A reencarnação é um processo absolutamente perfeito, sem falar das outras pessoas que são trazidas para o nosso seio familiar através de outros relacionamentos, né? Casamentos, um casamento traz um cônjuge, mas também traz um sogro, uma sogra, um cunhado, uma cunhada. Olha quantas pessoas que são trazidas através dos relacionamentos. E nas reencarnações não há erro. Então, em relação àqueles que nasceram junto conosco, não houve engano. Há um bom motivo para que cada uma daquelas pessoas, cada um daqueles espíritos ali esteja convivendo conosco. Então, com esses que nos são mais importantes, que são os nossos próximos, mais próximos, como nós falamos? Qual é o nosso tom de voz ao falar com eles? Você reclama com frequência das características do seu familiar, implicando com o seu jeito de ser? Já mencionamos antes, né? O nosso olhar está cada vez mais focado naquilo que nós não gostamos no outro, naquilo que no outro nos irrita. E na medida em que focamos cada vez mais aquilo que nos irrita, desviamos o foco daquilo que é bom, que é agradável, que é bonito, que é nobre. Até algum tempo atrás, eu implicava muito com meu filho porque ele deixava a toalha molhada em cima da cama. Ele tinha lá já quase perto dos seus 20, hoje ele tem 22, né? Porque tinha 18, 19 anos. E daí ele deixava a toalha molhada em cima da cama. Todos os dias, praticamente, eu estava implicando e brigando com ele por causa da toalha molhada em cima da cama. Daí chegou a hora de formar, de estudar para esta palestra. E daí, como a gente diz, caiu a ficha. Eu percebi que eu fazia isso com o meu filho. Por quê? Porque ele é um menino maravilhoso, um espírito que eu tive a graça de receber como filho. Como filho, ele é uma... Nossa, não vou nem falar, porque sabe que as mães ficam chatas, começam a falar assim, tudo de bom, né? Claro que ele não é um espírito perfeito, obviamente que não, mas é um espírito cuja convivência deve ser para mim motivo de muita gratidão. E aí eu percebi que eu estava desviando o foco de tantas coisas boas que ele tem, que ele faz, que ele é, para implicar com uma toalha molhada em cima da cama. E isso estava provocando atrito, porque aquilo se repetia. Daí a minha conduta mudou. Passei a pedir de forma mais delicada também. Não, claro que eu não ia deixar que a toalha continuasse lá, né? A gente como mãe tem que educar também. Mas a forma como eu toquei no assunto dali em diante mudou. E em resposta, ele mudou. Em poucos dias, a toalha parou de aparecer molhada em cima da cama. Mas eu fiz isso, eu fiz com que o meu foco se
fixasse naquela característica ruim dele, naquela atitude que me irritava, e estava deixando de enxergar tantos motivos que ele me dá para ser muito grata por tê-lo na minha vida. Então, mudar o foco, limpar as lentes dos óculos. No dia a dia, você faz pequenas gentilezas, como carregar as sacolas do supermercado, se oferecer para comprar pão, fazer café, lavar louça. Homens, isso é muito especial. Lavar louça é muito especial. É uma grande prova de amor, lavar louça. Se vocês não sabem disso ainda, olha a dica. Cozinhar, preparar algum prato que eu sei que o meu familiar gosta. Nem é o meu prato preferido, mas eu vou fazer para ele. É um presente meu para ele, porque eu sei que ele vai ficar feliz. Essas pequenas coisas assim. Vocês têm o hábito de fazer essas pequenas gentilezas? Você fala com seus familiares, com o seu familiar, olhando-o nos olhos? Isso é muito importante. Porque as almas conversam muito mais com os olhos do que com a boca. Você fala com seu familiar olhando-o nos olhos, desviando o olhar daquilo que você está fazendo, desviando o olhar da TV, do futebol, da novela, do computador, do celular, do livro, do que quer que você esteja fazendo. Por um instante, você para de fazer o que está fazendo e desvia a sua atenção e o seu olhar para aquele seu familiar que está falando com você. No momento em que nós fazemos isso, ele se sente importante. Uau, ela parou de fazer o que ela estava fazendo e se fixou em mim. Isso não acontece de forma consciente. Isso é mensagem subliminar. Isso acontece lá no nível subconsciente. Ela estava estudando, ela estava com um livro na mão, ela por um instante largou o livro e fixou-se em mim, olhou para mim. A mensagem que fica é: sou importante. Agora eu falo, nem olho. Qual a mensagem que fica para aquela criatura? Olha a pouca importância que eu tenho. Ela não é capaz de desviar um pouquinho o olhar e prestar atenção em mim. Isso acontece conosco, isso acontece com eles, isso acontece com todos nós. Então, conversar, falar olhando nos olhos das pessoas em geral. Isso é em relação às pessoas em geral, é que aqui hoje nós estamos nos focando no ambiente familiar, né? Uma coisa que é muito boa é nós cumprimentarmos as pessoas, tipo porteiros, os porteiros dos nossos condomínios, etc., né? Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, que muitas vezes sai de forma tão automática. Fazermos isso olhando para eles. Olhando para eles. É diferente. Para eles é diferente. Ocorre ali uma troca de energias, uma conversação entre almas que leva 1, 2, 3 segundos, mas que é muito diferente do mesmo bom dia dado por uma pessoa que nem olhou. E não dar o bom dia, então, nem se fala. Muito bem, você tem o hábito de passear e se divertir com seus familiares, porque o lazer é muito importante. Rir juntos é muito terapêutico. Muitas relações são curadas com o riso. Então, ser feliz juntos, não cada um sendo feliz longe do outro. Você lembra de usar com seus familiares palavras como por favor, obrigado, parabéns, desculpe, perdoe-me, perdão, eu te peço perdão. Também com frequência usamos essas palavras mais com as pessoas estranhas do que dentro de casa. Você desculpa os pequenos equívocos que o seu familiar comete, porque todos nós cometemos. Vamos lembrar mais uma vez, espíritos perfeitos não reencarnam sobre a Terra. E você desculpa os pequenos equívocos que o seu familiar comete e dá o assunto por encerrado. Ou depois de um mês você lembra de novo, depois de 6 meses você fala daquele assunto de novo, depois de 1 ano você fala de novo. Dizem que nós mulheres temos essa capacidade, né, essa memória privilegiada. Então usemos essa nossa memória privilegiada para trazer de volta as coisas boas. Faço meia culpa, eu também faço isso.
Quando eu percebo, estou fazendo, estou buscando algo lá no fundo do baú, que já é passado, é passado. Então usemos essa memória privilegiada que nós mulheres dizem que temos, para lembrar das coisas boas, fazer com que o nosso dia fique melhor, porque lembramos de algo muito bom. O passado é ficar lá atrás e ser usado apenas como mestre, como professor. Certa vez um moço muito simples me disse assim, isso aconteceu há 25 anos, não vou esquecer jamais. Eu estava mergulhada num processo depressivo tenebroso, até em suicídio eu pensava. Foram 2 anos de inferno astral, quando este moço, sujo de tinta, acho que ele era pintor, né, chegou na minha frente e disse assim, sem saber nada sobre mim, né? Olha, se Deus quisesse, sabe por que Deus colocou os meus olhos aqui? Porque Ele quer que eu olhe para frente. Se Ele quisesse que eu olhasse para trás, Ele tinha posto os meus olhos aqui. Gente, foi revelador. Esse moço foi trazido aqui por um anjo, sei lá como é que foi aparecer aqui. Mas aquelas palavras dele foram o primeiro passo para o início da minha cura. Após 2 anos do processo mental e emocional terrível. Então, lembrem, os nossos olhos estão voltados para frente, estão